Olá, bem-vindos ao mini curso de Teologia do Cibima. O foco de nossas aulas vai ser uma das doutrinas mais fascinantes que existe, é a doutrina de Jesus Cristo, Cristologia. E o foco mais específico é textos cruciais da Cristologia bíblica, melhor dizendo, ou seja, textos importantíssimos da Cristologia bíblica. Nós vamos trazer aqui e comentar alguns desses textos com vocês nessas mini aulas. Ok? Bom, uma boa cristologia certamente vai abordar dois pontos muito importantes do estudo do Senhor Jesus Cristo. Uma delas, são duas grandes áreas. Uma delas é quem é o Senhor, é a pessoa dele, e que trata da natureza, ou melhor dizendo, das naturezas dele, tá? E a outra grande área é a obra do Senhor, ou seja, o que ele fez, o que ele veio fazer, o que ele já fez, o que ele faz hoje. Enfim, essa seria a segunda parte, por assim dizer, da cristologia. Hoje, nessa primeira aula, nós vamos abordar apenas essa primeira parte, a pessoa de Cristo, quem ele é, o estudo de suas naturezas. Vamos ver resumidamente, trazendo alguns poucos textos que lançam luz sobre esse assunto. Antes de mais nada, é um assunto complexo, então, num certo sentido, é praticamente incompreensível em toda a sua extensão, porque é algo misterioso. Quem é Cristo? Por que é misterioso? Porque ele tem duas naturezas. Esse é o ensino básico, o conceito básico para definir o Senhor, quem ele é entender que ele tem duas naturezas distintas. Ele é 100% Deus, divino, e 100% homem, 100% humano. Não é que ele é 50% de cada uma dessas duas naturezas, não. Ele tem ambas as naturezas completamente. E isso soa como um mistério que nós não podemos entender completamente, mas isso não anula o fato de que até certo ponto nós podemos compreender, sim, até certo ponto, e devemos entender. Aliás, o primeiro texto que nós vamos trazer aqui para vocês, que fala bem dessas duas naturezas, não de uma forma clara, explícita, dizendo vou falar de uma natureza, vou falar da outra, não. Ele não diz dessa forma, mas você vai ver comigo aqui que esse texto fala das duas naturezas de uma forma muito evidente, como nós vamos ver aqui agora. Aliás, completando aqui esse conceito acerca do Senhor, falei que ele é 100% Deus e 100% homem, mas uma parte fundamental dessa, digamos, definição é que ele é uma só pessoa, ou seja, as duas naturezas estão presentes nele de uma forma que ele é um só ser, uma só pessoa. E não se trata de duas pessoas distintas, tá bom? Pois então, voltando ao nosso texto, como eu ia comentando aqui, ele não foi transmitido essa informação que nós vamos ler aqui. Alguém está informando outra pessoa acerca de Cristo, e essa informação não foi dada numa sala de aula de alto nível acadêmico, não. Foi dado de uma forma bem diferente disso. Foi dado para uma pessoa que não tinha muita erudição, uma pessoa simples. Era uma mulher, uma moça novinha, um adolescente, tudo indica, talvez nos seus 15, 16 anos, e isso há 2.000 anos atrás, onde as mulheres nem tinham tanto, dentro do contexto da época cultural e tudo mais, elas não tinham tanto acesso à cultura, à educação, etc., que passou a ter com o tempo, como nós temos hoje. Mas imagina a mulher há 2.000 anos numa cidade pequenininha, uma cidade que era até desprezível, até desprezava. Aquela cidade, dali pode sair alguma coisa boa? Bom, esse é o contexto do versículo que nós vamos ver aqui agora. Como falamos, estamos numa cidade pequenininha lá de Israel, usando o nome atual do país, né, Israel, uma cidadezinha chamada Nazaré, e tinha uma mocinha, como falei, talvez 15, 16 anos, e ela recebeu uma visita especial, um anjo apareceu para ela. Então o professor dela não foi um ser humano, foi ninguém menos que um anjo de alto nível hierárquico, um anjo que assiste, ou seja, ele habita, ele serve diretamente o próprio Deus, e Deus enviou esse anjo chamado Gabriel para explicar para essa mocinha algo muito importante, que é o que nós vamos ver aqui agora, e tem tudo a ver com as naturezas de Cristo. Tá bom? Vamos então para Lucas, capítulo 1, versículos 31 a 35. O anjo apareceu para Maria e, evidentemente, Maria, o nome dela vocês já sabem, né? E ela, evidentemente, ficou atemorizada, surpresa. Quem é essa pessoa que está falando aqui comigo? E ela ficou, Lucas, o autor aqui dessas palavras, ele diz que ela se perturbou e ficou pensando o que significaria isso.
Mas o versículo 30 diz assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, ou seja, recebeste graça, você é favorecida. 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Vocês perceberam a profundidade dessas palavras aqui? Primeiro ele disse que ela ia conceber, ela ia engravidar. Claramente ele disse aqui. E não só ia engravidar, como ela de fato teria essa criança. Ela teria esse menino que seria filho dela. Claro, darás à luz um filho teu. Ela vai ser mãe desse menino. E disse até o nome pelo qual ele ia ser chamado: Jesus, a ideia de salvação. E ele deu mais informações sobre o Senhor que ela geraria. Ele disse: ele será grande, versículo 32 já foi lido. E será chamado, lembra, ele falou aqui, você vai dar à luz um filho dela, mas ele é filho do Altíssimo, filho de Deus ao mesmo tempo. E diz: Deus vai lhe dar o trono de Davi, seu pai. Mais uma informação, ok, vimos aqui, já vimos aqui as duas naturezas do Senhor embutidas nessas informações, nessas palavras do anjo. Como assim as duas naturezas? Primeiro, ela ia gerar o filho dela. Ela ia gerar, então, o filho seria humano. Mas ele também é chamado de filho do Altíssimo, filho de Deus. Opa, natureza divina, natureza humana. E aqui nós temos mais uma informação que joga luz na natureza humana dele. Sabe qual? Ele diz que Davi é pai dele. Pai no sentido de antecedente. Não é literalmente o pai dele, não. É um antecedente. Ou seja, esse bebê que ela daria à luz é um descendente de Davi. Quem foi Davi? Um grande rei de Israel que viveu mais ou menos uns 1000 anos antes de Maria. Foi um grande rei que recebeu grandes promessas de Deus, e Deus prometeu a ele que um descendente dele iria reinar para sempre. Está lá na aliança davídica, mas é outro assunto aqui. Seja como for, o povo judaico, os judeus, os israelitas, no Antigo Testamento, antes de Cristo vir, tinha uma grande expectativa de um personagem que Deus enviaria, através do qual eles seriam vitoriosos, teriam grande vitória sobre as nações, eles iam ser plenos, prósperos, uma nação riquíssima, sem mais opressões. Então, todos os judeus viviam nessa expectativa, a nação como um todo, durante séculos esperavam esse personagem que iria libertá-los de todos os inimigos, que aliás o povo de Israel vinha sofrendo nas mãos de inimigos há vários séculos. Então, inclusive nos dias de Maria aqui, havia uma grande expectativa dos judeus quanto a esse personagem. Cadê ele? É o Messias, é o Cristo. A palavra grega para Messias é Christos, é o ungido, aquele que Deus vai enviar ao mundo para nos dar um grande livramento, uma grande libertação. Então o povo vivia nessa expectativa, e ele seria um descendente de Davi. Pois o que o anjo está dizendo para Maria aqui é isso: esse ser que você vai dar à luz, ele que vai reinar sobre o trono de Davi, e Deus vai dar esse trono para ele. Então foi algo muito grande para Maria. Então nós vemos aqui a natureza humana, ele era descendente de Davi, fisicamente, biologicamente, e de Maria, mas ao mesmo tempo era divino. Mas nós temos mais informações aqui que Lucas nos dá nesse pequeno trecho. Bom, Maria sabia muito bem que ela não poderia ter um filho, a não ser que ela tivesse relações com o homem, apesar de ser novinha, de não ser muito culta, tudo indica, mas evidentemente ela sabia como é que nascem as crianças, como é que as crianças são geradas, e para ela ter um filho, ela precisava ter relações com o homem. Por isso que ela disse aqui no versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Aí o anjo continua aqui, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Pronto, aqui há uma evidência aqui de que esse ser com S maiúsculo, esse bebê que Maria teria, era
divino, porque ele diz aqui, não vai ser fruto de um relacionamento com algum homem, ele não vai ter um pai humano, não, ele vai ser gerado diretamente pelo Espírito Santo. Por isso que o poder do Altíssimo, ele repete aqui a palavra, ele chamou lá no versículo 32 que ele seria filho do Altíssimo, e agora a mesma palavra ele diz, o poder do Altíssimo, que é o pai dele, vai te envolver com a sua sombra, ou seja, tu vai ser coberta como que ficar sobre a sombra, no caso do Espírito Santo, e você vai ficar grávida, ou seja, ele vai gerar em você esse seu filho, que é ao mesmo tempo Deus, chamado Filho do Altíssimo, e teu filho. E por isso, e aqui ele diz, será chamado Filho de Deus, evidentemente no sentido muito mais profundo do que normalmente nós dizemos, todo mundo é filho de Deus. Não. Filho de Deus aqui é no sentido mais profundo e completo do termo, filho único de Deus. E interessante que essa promessa aqui grandiosa, nós vemos não só informações importantes sobre as naturezas de Cristo e como é que ele veio ao mundo através de Maria, primeira pessoa que o viu de primeiríssima mão, como é que seria esse processo através do qual Deus enviaria o seu Messias, que, como ele disse aqui no versículo 33, que vai reinar para sempre sobre a casa de Jacó, ou seja, sobre Israel, num reinado que não vai ter fim. Mais uma característica divina do Senhor. Como é que alguém vai reinar num reino que não vai ter fim? Essa pessoa é eterna, é rei eternamente. Ele nunca vai envelhecer, ele nunca vai morrer, nunca vai ser substituído. É um rei poderoso, glorioso e eterno. Características divinas do Senhor. Enfim, muita informação aqui importante sobre quem seria o Senhor Jesus. Um outro evangelista, além de Lucas, deu também algumas informações sobre quem seria Cristo. E vou ler apenas alguns versículos de um capítulo que é um dos mais importantes das Escrituras, e especialmente na parte de cristologia, mas também dentro do significado dela é muito impactante. E esse fala de Cristo, esse outro evangelista fala muito da divindade de Cristo. E logo de saída no seu evangelho, ele declara explicitamente a divindade de Cristo. De quem será que eu estou falando? O próximo evangelho na nossa sequência aqui do nosso Novo Testamento, João. Então vamos ver como é que João descreve esse mesmo personagem que o anjo descreveu para Maria que ela iria dar à luz. Vamos lá, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. De saída você pode olhar e dizer, era o Verbo. O que é verbo? Bom, em português a gente pensa logo em verbo, é aquela palavra que expressa ação, é um verbo e tal. Mas a palavra verbo também significa palavra, e é o sentido aqui. O grego é logos, é uma palavra. Bem que poderia ser traduzido, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Interessante que esse conceito de logos, que é traduzido por verbo, era muito utilizado pelos gregos daqueles dias e anteriores aos dias de João, ao comecinho da história da igreja, tá? Da era cristã. Era muito utilizado. Mas como é que os gregos usavam esse termo logos nos séculos anteriores, até chegar nesse ponto aqui? Eram noções meio vagas. Uns diziam, não, logos é um princípio cósmico que deu início à existência de todas as coisas. Outros diziam, não, é uma espécie de princípio que estabelece o que é certo, o que é errado. E outros ensinavam ainda outras doutrinas ligadas com a palavra logos, verbo, que não era muito claro, não. Até entrava talvez em contradição uns com os outros, era algo muito indefinido. Mas será que João usa esse termo dessa forma, como os antigos gregos? Será que era assim? E alguns tentam dizer, João está aproveitando esse conceito helenista, esse conceito grego de logos, então ele está quase que igualando Cristo a eles e tal. Será que é isso? Não. João usa o termo logos de uma forma muito peculiar, muito pessoal. E o que ele quer dizer com logos? Será que, se é diferente do que os gregos diziam, qual é a diferença? Vamos deixar a resposta com o próprio João? Vamos ver o que ele disse acerca do logos e nós vamos entender. O logos que João se refere é assim, assim, assim. Pronto. E como nós sabemos que João estava falando por inspiração, quer dizer, escrevendo por inspiração direta do Espírito Santo, a palavra de Deus é verdadeira, inerrante,
infalível. Então ele estava escrevendo a verdade acerca do Logos. E então quem é o Logos aos olhos de Deus, ou seja, o Logos verdadeiro? Vamos ver o que aqui diz. No primeiro versículo ele já deu duas informações importantíssimas acerca do Logos. Primeiro, eterno. No princípio ele já existia. E aqui não é princípio do mundo, não. O mundo começou e logo no comecinho da história, quando começou a cronologia, então, não. Porque logo depois ele fala que tudo foi feito por meio dele, a gente vai já ver isso. Então o princípio aqui é a ideia de uma eternidade passada. Em outras palavras, ele não teve princípio de existência, ele é eterno. No princípio ele existia, mas ele dá mais informações aqui. Ele diz que ele estava com Deus. Opa, então são pessoas distintas. Deus e alguém que estava com ele. Lógico, pessoas distintas. O verbo. Mas então ele diz, e o verbo era Deus. Como é que pode? Olha, a frase sozinha poderia parecer bem enigmática, poderia até parecer meio contraditória. Como é que alguém pode estar com outra pessoa e ser a outra pessoa? Mas quando nós entendemos a doutrina da Trindade, três pessoas distintas em uma só essência, esse mistério se dissolve. Quando nós entendemos que Jesus Cristo é um com o Pai em essência, em natureza, mas é distinto do Pai, a ponto dele poder ter relacionamento com o Pai, se comunicar com o Pai como pessoas distintas e ao mesmo tempo desfrutando da unidade perfeita com Ele, então o mistério se dissolve. Segunda pessoa da Trindade, divino e distinto do Pai. Mas João diz mais coisas, vamos ler só mais os versículos 3 e 4 e um mais para frente, que eu digo já qual é. Versículo 3, uma informação muito importante. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Criador de todas as coisas junto com o Pai. O Pai criou tudo através dele. Tudo que o Pai fez, tudo que existe foi feito através do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele tem vida em si mesmo, o Senhor Jesus, e a vida é luz. Não vou desenvolver muito isso, mas de saída podemos pensar naquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro e o conhecimento acerca disso, o discernimento da verdade. Então, Cristo, tudo isso está no Senhor Jesus Cristo. Que informações! Mas olha o versículo 14 que lança luz sobre um outro ponto importantíssimo desse personagem que João está falando. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse verbo, esse logos, essa palavra que João se refere, se fez carne, encarnou, se tornou um ser humano. Exatamente a mensagem que Gabriel disse para Maria. Tu vais dar à luz a um filho teu Maria. Mas não tendo um pai humano, mas tendo como pai o próprio Deus. Então ele se fez carne, ele encarnou, ele passou a ter a nossa natureza. E habitou entre nós, fisicamente, literalmente, ele foi visto pelas pessoas. Pessoas falaram com ele, tocaram nele. E João, o evangelista, foi uma dessas testemunhas oculares de que Cristo realmente morou entre nós, cheio de glória, a glória do Senhor, unigênito do Pai, Filho único. Bom, temos aqui essas informações básicas acerca das duas naturezas do Senhor Jesus Cristo e já vamos rumando aqui para a nossa conclusão. Eu sei que é muita informação para uma aula tão curtinha, mas esse é o nosso propósito, é só falar disso de uma forma resumida. Mas que conclusões nós poderíamos tirar disso? Será que teríamos algumas aplicações práticas para isso? Sim, nós temos como nosso Salvador alguém que tem duas naturezas, ele é humano como eu e você, mas também é Deus. Que segurança nós temos, que acesso ao Pai por causa do Senhor Jesus. Que maravilha! Nós podemos entender quem é o Pai olhando para o Senhor Jesus Cristo, a quem nós devemos obediência e adoração. Bom, vamos concluir por aqui e na próxima aula, se Deus quiser, vamos falar da obra do Senhor Jesus Cristo. Até lá, se Deus quiser, até mais.